podcast Só o Básico. Eu sou a Rafa. E eu sou o Pablo. Estamos aqui com o nosso convidado, Beto. Prazer, muito obrigado pelo convite a vocês. Alan, esse projeto de vocês aqui, o que está acontecendo, para mim é um foco de esperança no futuro. Eu acho que tudo que inclui arte, né, que inclui essa movimentação artística, né, de vocês se manifestarem, é sensacional. E dentro da escola é o melhor lugar, né? Vocês aprendem fazendo. E muito obrigado pela oportunidade. Então, conte mais sobre essa história. Conto mais sobre a minha história. Vamos lá. Sou o Beto, tenho 38 anos. Roberto, na verdade, né? E vim de São Paulo, nascido na periferia de São Paulo, na zona sul de São Paulo, no bairro chamado Parque Santo Antônio, fica quase no Capão Redondo. Então eu cresci em meio a uma realidade muito violenta na minha infância. Capão Redondo, quando eu era criança, era um bairro muito, muito, muito ruim, né, para se viver. E ali a gente foi filtrando, né? E eu vi o nascer também da questão do rap. Com Racionais, era muito próximo da gente, então a gente ouvia. E nisso eu fui me inteirando da cultura. Como eu falei, né, com vocês na palestra que eu tive antes, palestra não, a conversa, eu não tinha contato com o grafite diretamente, mas eu via as pichações e aquilo me chamava atenção, né? Eu queria ir pra rua, me manifestar, era um grito do excluído. Então eu comecei pela pichação fazendo algumas coisas, só que o dia que eu vi o primeiro grapicho, que é a letra da pichação, contornada, coloridinha, dali pra frente minha visão começou a mudar e eu busquei um pouquinho de informação, só que não existia internet, então eu tinha que sair da periferia, andar de ônibus 1h30 para ir ao centro de São Paulo, começar a ver um pouco mais de grafite. E foi surgindo embrião, e desenhando, né? Sempre desenhando no papel, buscando alternativas. Inicialmente, no desenho, quando eu tinha 18 anos, eu queria tentar trabalhar com desenho, então eu fiquei 2 anos como aprendiz no estúdio de tatuagem. Foi legal? Foi, mas eu não curti tanta responsabilidade. Então, assim, a gente tem que saber o que é legal e o que não é. Não é por dinheiro, né? Em contrapartida, eu já trabalhava de office boy, esses trabalhos que a gente começa na juventude. Não hoje, né? Hoje todo mundo quer ser youtuber, né? No início. Mas eu fui pra tatuagem, depois eu criei estampa de camiseta, fiz alguma coisa de desenho, né, de web designer. Até que, por um amigo, né, um conhecido, eu vi umas fotos, né, no Facebook, até então na época dele, do grafite, e eu comecei a tirar fotos em São Paulo de grafite. Então um dia ele estava grafitando em um lugar, eu fui lá fazer um vídeo dele. Era tudo simplesinho, com aquelas câmeras Sony, antiga pra caramba, a pilha. E dali eu falei, cara, por que não? Então eu comecei a rabiscar o muro da minha casa, né? Os primeiros grafites são ridículos e grotescos, né? Minha mãe falava que aquilo era coisa de marginal, mas eu queria me expressar, né? Com colorido, e dali eu fui me jogando. Aí conheci um, conheci outro, até que as ruas, né, se tornaram a minha maior tela. Vivi em São Paulo até 2013, aí depois fomos pro interior, né? Eu sou casado há 18 anos, tenho 3 filhos. São Paulo não estava dando mais, fomos pro interior, lá acabei sofrendo um acidente que eu fiquei um pouquinho, né, mais afastado da arte. Eu precisei de 4 anos de reabilitação para voltar a andar. E quando eu voltei já, morando aqui em Caraguá, veio a pandemia. Então, assim, foi tudo uma vai e volta, mas desde do meio da pandemia para cá, eu venho militando para que a arte volte a ser presente na cidade. Porque, assim, a gente precisa ter nas oficinas culturais, a gente precisa ter mais incentivo do poder público para trazer para vocês a possibilidade de experimentar. Não quer dizer que você ou você possa ser grafiteiro, mas vocês experimentarem. Para saber qual que é a vivência. Fazendo algo ali legal, acompanhado, tem tudo para dar certo. De repente, aquilo não é o que vocês querem, mas abre um mundo de possibilidades para outras coisas. E foi basicamente isso. Eu fiz um resumão da minha entrada até aqui. O que o grafite é pra você? O grafite é minha vida. Minha vida. Não tenho outra palavra. Eu ando o dia inteiro olhando o muro. O dia inteiro. Pra onde eu vou, eu vejo esse muro é legal. Aqui dá pra fazer alguma coisa. Aqui dá pra fazer uma intervenção. Embaixo dessa ponte aqui da Tamoio, se eles deixassem eu fazer, eu faria um painel. Minha vida é essa o dia inteiro. Então é desenhando em casa. Óbvio, tenho minhas responsabilidades, minhas coisas, mas o tempo livre agora, né, é pensando em grafite e tocando o programa da rádio. Então, quando você começou, você disse que começou, tipo, não ruim, mas comparação agora e antes. Você sente que mudou muita coisa? Sim, claro. Eu era muito jovem,
né? Eu acho que a primeira pichação que eu fiz, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. 15 para 16 ali. E eu não tinha, minha família é um tanto quanto desestruturada, de muita briga, então eu não tinha como dividir aquilo com um adulto. E eu não tinha um amigo também, né, que tivesse uma ideia firmeza. Era tudo descabeçado. E a gente saía nessas coisas loucas. Hoje, né, mais de 20 anos depois, eu vejo que assim, eu me coloquei em risco sem necessidade. Então, assim, é uma coisa que eu não indico. Você quer começar? Hoje a gente tem uma gama de possibilidades. Tem YouTube, tem Instagram, a gente tem a internet para buscar informação. Então, assim, todo mundo que tem vontade de conhecer a arte mais a fundo, ou até alguns elementos dentro da cultura hip hop, a gente tem tudo isso além dos próprios fazedores de arte. Eu recebo alguns adolescentes no meu Instagram, timidamente eles aparecem perguntando sobre desenho, sobre grafite. Inclusive eu prestigiei alguns que fizeram no evento Geek, não sei se alguém foi, tinha um stand de desenhos de mangá. Eu fui lá, eu fiz um vídeo, porque eu acho que é fantástico. A gente tem que valorizar, né, o esforço, a arte, porque amanhã ou depois esse cara pode ser um grande artista, um grande designer, né? Ou até fazer roupa, que nem minha filha mais nova adora fazer croquis de roupa. Quem sabe onde ela vai chegar, né? É dando possibilidade. Lá na frente, se ela quiser ou não, aí é o caminho dela. Você acha que o grafite é uma arte? Sim, eu vejo, na verdade, toda manifestação que parte de dentro de você, né, como uma expressão, um grito, né, uma manifestação de algum sentimento que você tem, ele é uma arte. É que aí a gente vive em sociedade, a gente tem leis que regulam, né, o bom convívio de todo mundo. Então, hoje no Brasil, existe a lei que determina que grafite é arte quando autorizado no muro e pichação é crime. Né, o crime de 3 meses a 1 ano, que é um crime ambiental. Se for pego mais de uma vez, tem os agravantes lá. Mas, assim, é muito complicado porque nem os próprios teóricos, né, as pessoas que estudam, aqueles caras de faculdade que estudam, eles entram num consenso sobre o que é arte. Para mim, tudo é arte. Só que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como manifesta. Eu acho que o limite da arte é quando ela ultrapassa o bem-estar do próximo. Né? Que nem... Não tem como eu chegar no muro, por exemplo, da sua casa. Sua mãe gastou R$1.000 para pintar o muro. Né? Eu chego lá sem autorização nenhuma, faço alguma coisa que para mim é legal. Mas para sua mãe não vai ser. Ela gastou um dinheiro, um tempo, de repente era um dinheiro para comprar um boot, alguma coisa legal para você. E eu, como outra pessoa, fui lá e estraguei. Qual que seria a sensação sua? Então, assim, a arte ela é uma livre expressão, desde que a gente não passe por cima do próximo. Antes de você começar a grafitar, você tinha um plano B? Outra profissão? Não, eu nunca tive plano B. Eu já fui vendedor de rua. Meu primeiro emprego foi empacotador no Carrefour em São Paulo. Trabalhei numa empresa que cortava papel para embrulhar mortadela. Então, assim, eu estudei, né, terminei o ensino médio, nunca repeti aos trancos e barrancos, mas eu nunca tive plano B. Na verdade, a arte nunca foi plano na minha vida, a arte aconteceu na minha vida. Eu acho que essa é a diferença de hoje. Vocês têm uma possibilidade de ter um contato mais de perto e, de repente, escolher. Nós não tínhamos isso na cabeça. Então, como todos, né, meu pai e minha mãe, no meio da bagunça da vida deles, só falavam que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. E aí eu não queria estudar, entendeu? Então não tinha um plano B. Então trabalhei em hospital, por 8 anos eu fui técnico de farmácia em hospital, tive uma vivência muito grande, fui vendedor de rua, fui pintor, aí eu comecei a pintar paredes, né, para entender o processo. Tudo isso, grafite não existia ainda na minha vida. Então foi toda essa vivência que me trouxe até aqui. Juntou tudo num bolo só e é o que é o Beto hoje. Esse boné aí, foi você que fez? Sim, esse fui eu. Eu ganhei numa promoção do Baratão das Tintas. Inclusive, eu preciso até tampar o logo, porque como eles não estão me patrocinando, eu estou fazendo, né? De graça, até conversamos sobre isso. Mas sim, ele era um boné preto, legal, mas assim, cara, tem que ser a nossa cara. Tem que ser legal, tem que ser bonito. Eu gosto de chegar em casa e ver minha casa toda cheia de quadro que eu faço, porque eu tenho a mania de ficar desenhando e não pôr para vender. Acho que é um erro meu como artista. Que nem eu comentei com vocês. Eu levei 10 anos para vender minha arte de grafite. Então, durante 10 anos eu pintava só por pintar, por prazer. Eu queria pintar nas ruas. Até que um dia, aqui em Caraguá, as pessoas... você não quer fazer isso na minha casa? Aí
sim, eu não sabia nem quanto cobrar. Tá bom, eu faço por tanto. E assim foi surgindo a pintura comercial, o grafite comercial. Então, assim, hoje eu tenho o grafite comercial, que eu faço, que as pessoas me contratam para fazer, e tenho a minha parte autoral, né? Inclusive, hoje eu não faço mais tanta letra, eu faço um urso que eles chamam Steve, porque minha filha mais nova, que grafita comigo, sempre falava que era o papai ursinho, porque, meu, eu sou um cara grande de natureza. Então eu criei um urso como personagem. Então é o Steve e eu sempre ponho ele em situações e tento deixar uma mensagem. A minha ideia hoje é multicolorido, deixando uma mensagem. Porque assim eu vou atingindo. Que nem o primeiro grafite dentro da pista de skate tinha a frase do Sérgio Vaz: vida louca é quem estuda. E era um urso andando de skate com os livros embaixo do braço. Então assim, é disso que foi surgindo. Então, para você o grafite é uma arte livre ou uma arte, tipo, específica? Não, ela é totalmente livre. Se ela tiver engessada dentro de moldes, de regras, ela não vai ser grafite. Até porque o grafite ele surgiu na década de 70, né, de 60 para 70, como uma expressão, uma manifestação dos jovens periféricos que não tinham voz. Tanto que eles gostavam de pintar os trens em Nova York, porque esse trem rodava a cidade inteirinha. Então aquele cara ia lá, deixava a marca para os outros verem. Era tipo uma competição. Por isso que dentro do hip hop a gente tem muita competição, né? E é saudável. Tem a batalha de rima, né? Tem os MCs, tem o break dance, né? Os b-boys dançando, pô, tem várias competições deles pelo mundo. Ilhabela já teve eventos enormes que trouxeram b-boys de fora, né? Num passado recente. E a gente está tentando fomentar e aumentar, né? Com que a cultura volte a crescer, né? Tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas hoje, por exemplo, com o Movimento da 8, que é o programa de rádio que a gente tem, e passa toda sexta-feira à noite, na Antena 8, a gente traz um entrevistado, toca música e aborda todos esses assuntos. Que nem eu estou conversando com vocês, a gente tenta trazer para que as pessoas conheçam e quebrem o preconceito. Porque, por exemplo, o rap sempre teve aquela estigma de ser de coisa de bandido. O funk tem isso, né? O rap no começo, assim, quem escuta rap é bandido, é maconheiro. Existia um termo que tudo que era coisa ruim era maconheiro, né? Esse é maconheiro, esse é bandido. Então a gente vem construindo e trazendo a parte boa, né? Porque isso trouxe um ganho enorme para muitas vidas. Muitas pessoas hoje ganham a vida com isso, sendo MC, dançando, pintando, sendo DJ. O DJ People, um dos maiores aqui do litoral, o cara o dia inteiro ele trabalha como DJ. Sabe? Tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você gosta? A gente vai ter que trabalhar. Tenham isso em mente. Mas por que não fazer algo que a gente gosta? Então, a gente vai fazer uma brincadeira que se chama Momento Bate-Volta. Esses dois. Momento Bate-Volta, só o básico. É tipo assim, eu vou falar uma palavra e você vai falar uma palavra que define isso. Tá bom. Quer começar? Ai, Deus. que medo. Deus. Ele é a energia que sustenta, que deu início a tudo. Eu sou um cara que não tenho uma religião. Eu tiro, na verdade, vários pontos de todas. Então eu acredito que, não naquele velhinho barbudo sentado no trono. Eu acredito que existe algo muito maior que de lá foi ramificando até chegar aqui. Trabalho. Olha, se eu pudesse, eu deixava um pouquinho de lado. É gostoso a gente viver. Não, hoje com a arte eu vou falar, o trabalho pra mim é gratificante. Muitos dias assim eu chego muito cansado em casa, mas eu não sinto como trabalho. Eu sinto como um pedaço de mim que ficou pro mundo de alguma forma. Família. A família é minha base. Minha esposa, meus filhos são tudo pra mim. Amigos. Olha, eles vão e vêm. Alguns poucos vão ficar, mas a grande maioria só vai fazer alguma coisa na sua vida, deixar uma marca e vai sair fora. Sonhos. Meu sonho é ver Caraguatatuba toda colorida. Defeito. Eu me cobro muito. Eu sou extremamente rígido com o horário, extremamente rígido com as coisas certas, então às vezes eu sofro demais com isso, comigo mesmo. Medo. Medo? Eu já não tenho mais medo não. Eu tenho receio de deixar aberto alguma história, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero ter um começo, meio e fim. Mesmo que o final não seja exatamente como eu gosto, mas eu gosto de ter um encerramento das coisas. Então talvez seja o meu medo. Realidade. A realidade hoje é dura.
É muito corre, muito trabalho para fazer com que o hip hop cresça aqui na nossa cidade, na nossa região e no Vale do Paraíba. Eu queria agradecer o tio Coxinha lá do centro, do lado da Igreja Matriz, que trouxe essas coxinhas maravilhosas pra gente. E o Lava Rápido Família. Aos dois também deixamos nosso agradecimento por tudo. Isso aí. É isso aí, família, muito obrigado. Foi uma satisfação estar com vocês. Vocês vão me colocar na saia justa, né? Eu acho que essa é a pergunta mais clássica de todos, cara. De todo. Eu acho que todo mundo que tem esse primeiro contato quer entender qual que é a diferença. Não existe diferença. Não existe diferença tão. Como que eu vou explicar? Vamos do início. A pichação e o grafite, eles vêm praticamente do mesmo lugar. São manifestações de pessoas que precisavam se expressar. Só que tomaram caminhos diferentes. Alguns foram para grandes produções de construir grafites multicoloridos, painéis, e a pichação ficou como o grito daquelas pessoas que querem se manifestar na cidade e são excluídas. Então hoje, basicamente, quem está no grafite, ele está buscando um outro tipo de arte, um outro tipo de manifestação, e o da pichação, uma forma de se colocar dentro da sociedade e falar, eu estou aqui. Aí volta aquela questão, né? Pela lei, pelo limitante da lei, o grafite foi colocado como algo, né, aceitável, desde que autorizado, e a pichação foi criminalizada. Então existe esse limite da lei. Mas os dois, se você for ver até na assinatura dos grandes grafiteiros, eles usam letras que remetem à pichação. Então, na verdade, são parentes próximos. Não digo irmão, mas são os primos bem coladinhos ali. O que você acha sobre as artes de rua? Eu gosto de toda expressão de rua. Toda. Eu acho que a rua é o melhor palco, é melhor que um museu, é melhor que qualquer sala de show. Aquele artista que põe a caixinha dele, por exemplo, dança no centro, ou canta no centro, apesar de Caraguatatuba ter muita dificuldade com isso, eu acho que é o melhor lugar porque, assim, ele pode estar fazendo isso e pessoas que não têm condição financeira podem estar consumindo algum tipo de arte, algum tipo de cultura. E isso o grafite traz. Pode falar. O que é arte na vida de um jovem? Nossa, calma. É isso mesmo. Calma. O que é arte na vida de um jovem que vive em um lugar periférico? Você tá me devolvendo a pergunta que eu te fiz, né, safada? Acabei de falar isso. Mas no seu podcast eu fiz essa pergunta. Interessante. Na verdade, assim, eu sou militante do hip hop no sentido que eu acredito que a arte transforma num todo. E como que ela vai transformar? Quando a gente pega um adulto que já passou por muitas situações ruins na vida, é muito mais difícil fazer com que ele tenha perspectivas boas de futuro. Dá para acontecer? Dá, mas o trabalho é muito maior. Agora, quando a gente começa desde cedo a inserir a arte em todos os seus aspectos, eu não estou falando só de grafite. Música, pintura, dança, teatro é legal. A gente começa a fazer com que aquele ser humano se molde e utilize a massa cinzenta. Ele começa a desenvolver a intelectualidade. E com isso ele só vai ganhar, mesmo que ele não trabalhe com arte. O que te inspira no mundo do grafite? O que me inspira ou quem me inspira? Tanto faz. O que me inspira sempre é trazer uma mensagem. Eu gosto de deixar... É óbvio, não dá pra ficar escrevendo esse ursinho aqui eu fiz porque eu quero que você estude. Não dá, porque fica chato. Então eu sempre busco, às vezes eu tô pensando em desenhar, fazer uma arte nova, eu busco uma frase, né? E daquela frase eu trabalho um desenho em cima. Então, que nem quando foi o Vida Louca quem estuda e o contexto era a pista de skate, eu falei, vou fazer um personagem andando de skate com o livro embaixo do braço. Eu tenho um grafite ali na praia do Indaiá, que ele já tá até bem apagadinho, que ele fala que somos um país juventudicida. Por quê? Eu ouvi uma vez uma entrevista que a CUFA fala que os jovens são as maiores vítimas da violência no Brasil. E nisso eu fiquei refletindo durante dias e a gente volta à questão da arte. Por que a gente incentiva tanto, né, as pessoas a consumirem armas, né, coisas pesadas, filmes que trazem a violência como protagonista e a gente não ensina mais teatro, mais música? Por que as salas de aula não tem muito mais disso? Então foi uma maneira de eu manifestar também minha indignação. E depois desse grafite foi que os jovens começaram a aparecer no meu Instagram, querendo conversar, mostrando desenhos. Então assim,
pra mim sempre é excelente. Eu sou privilegiado de poder estar desse lado. Você falou sobre uma frase. Qual é a frase que te marca na sua vida? Olha, existe uma música do Renan Inquérito, que foi o clipe dela até aconteceu aqui em Ilhabela, no Bonete, chama Sonhos. E no final tem uma parte do KLJ que ele fala, né? Ele faz uma... É como se fosse não chega a ser uma poesia, mas ele declama, né, um texto que ele fala da gente nunca deixar o sonho morrer na fronha. Né? Então, a partir do momento que a gente tem sonhos e a gente não levanta, né, a cabeça do travesseiro, ele não passa de sonho, ele nunca vai virar realidade. Então, para isso, na verdade, na minha vida se tornou uma realidade. Né? Quando eu vi que a arte estava sendo algo só para o meu eu pessoal se sentir bem, eu falei, não, eu preciso levantar e dividir ela com o mundo. Então eu parei de pintar muita tela, que as telas ficam mais presas dentro, né, das casas, museus, essas coisas, e comecei realmente a pintar muito mais na rua. Caraguatatuba não tem tanta pintura hoje, justamente porque, né, a pandemia veio, existe uma limitação quanto a material grafite, é uma arte cara. Né? Então, por isso, eu não uso só spray. Eu tive que adaptar pincel, eu tive que adaptar canetas, que nem caneta posca, outros materiais mais baratos para eu chegar. Então, tudo isso eu vou fazendo com sobra. Então, aquele mês que foi bacana, teve bastante serviço, sobrou tinta, eu devolvo 2 grafites para a cidade. E a gente vai construindo. Tem projetos, né, que a gente está tentando com a prefeitura. Esse ano tem o Branco, que é um grafiteiro também, que ele abriu algumas oficinas pela Fundac. Vale muito a pena ir atrás de grafite, para quem quiser aprender. Eu não lembro, eu sei que um dos polos é lá do Barranco Alto, eu não lembro os outros 2 polos agora. Mas eu quero muito que a arte chegue até vocês de alguma forma. Não como algo obrigatório, não, você tem que fazer, não. Quem quiser, vem, experimenta, vamos fazer uma vivência. Cada um desenha, mesmo que não sabe desenhar, vamos ali no muro, se a escola, né, permitir, porque o muro a gente vai e pinta depois. Né? Agora, aquela manifestação, aquele prazer que aquele jovem, aquele adolescente está sentindo, vai formar uma memória afetiva positiva que ele vai carregar pelo resto da vida. Então, qual foi seu maior amigo? Você ia falar, eu pensei que você não ia. Pode falar. Aí é sacanagem, né? Pode falar. Você vai perguntar isso lá fora. Tem que perguntar isso. Meu maior mico. Esses dias eu fiz alguma coisa que eu saí muito envergonhado. Eu tô tentando lembrar agora o que foi. Bom, eu já mandei o orçamento errado de um cliente para outro. E assim, como eu sou muito certinho, eu me cobro demais, depois eu fico morrendo de vergonha. Eu fico vermelho naturalmente, né? Então assim, eu era chamado de presuntinho na minha infância, igualzinho o porquinho do Tylin Toon, justamente por ficar cor-de-rosa. Então minha infância e adolescência era o presuntinho. Presuntinho pra lá, presuntinho pra cá. E olha, agora de verdade eu não lembro o maior mico. Mas assim, esses dias eu cometi algum que eu cheguei em casa assim pra minha esposa, eu falei, cara, eu acredito que eu fiz isso. Ela olhou assim, ela falou, meu, você tá vermelho, explodindo, eu devia realmente tá da cor da blusa do mano que tá sentado ali. Um conselho que você daria para o seu eu do passado? Meu eu do passado, eu tinha dado muita porrada nele. Com certeza. Esse daí vacilou demais. Mas assim, eu tenho que entender que no passado também eu não tive oportunidades e recursos como hoje em dia existe. Então eu acabei vacilando, né, na tentativa de acertar. Valeu a pena. Valeu a pena. E se eu não tivesse vacilado, eu não tinha chegado aqui da maneira que eu cheguei. O que você acha do Taquito 183? Eu gosto muito porque ele faz parte lá do começo, dos primórdios do grafite. Eles, naquela época, o grafite ele ainda não tinha muita forma do grafite atual. Eram só tags. Eles eram tegueiros, que é só escrever o nome com alguma letra mais estilizada. Mas foi a partir desse movimento de tag que, consequentemente, as gangues também usavam, né, em Nova York para marcar território. Cada quarteirão era de uma gangue, eles marcavam com spray, né? E aí a galera começou a se manifestar, né, o que eles pensavam, o que eles queriam através disso. Então o Taki, ele faz parte dessa cultura a qual eu pertenço e sou muito grato, porque ela me salvou em vários momentos de fazer muita cagada, muita coisa errada, e eu cheguei até aqui graças ao bom universo, né, que juntou todos os caquinhos em alguma forma, e hoje esse é o Beto. Então, você pretende viajar em outros lugares para mostrar sua arte? Não.
Eu já tive muita pretensão anterior, né? Eu sofri um acidente em 2015 de moto muito grave, ao qual eu precisei 4 anos para me recuperar para andar. E nesse período muito difícil eu entendi que assim a vida ela é composta de pequenas conquistas. Então assim, antes eu sonhava muito com coisas grandes como pintar fora, ter carro, casa, tudo bonito. E nessa vivência de dor, eu percebi que eu quero muito mais pro próximo. Então eu tenho muito mais objetivo de ver Caraguatatuba inteira colorida do que propriamente sair de Caraguá para pintar. Oi? Não, sim, se vier propostas é diferente, mas assim, eu como objetivo pessoal, eu quero primeiro o próximo, né, para depois o micro, né, para depois o macro. Então assim, eu quero primeiro fomentar, fazer com que a arte de todas as formas, principalmente o hip hop como um todo, esteja forte, possa ir auxiliando e salvando vidas hoje, do que propriamente tipo, quero ficar indo para São Paulo. Eu poderia estar transitando, nem que fosse subindo de ônibus e voltando para eventos, mas eu prefiro com o que eu vou gastar para lá, devolver em arte para cá. Então se eu fosse para São Paulo de ônibus, ida e volta é quase R$150. Esse 150 eu compro tinta para pintar a pista de skate, entendeu? Então assim, é basicamente isso. O que você acha sobre os Gêmeos? Os Gêmeos, para mim, eles não chegaram a ser referências, mas eles, no começo, eles estavam lá no início do hip hop, aqui no boom do hip hop aqui no Brasil, ali no centro de São Paulo, na estação São Bento. Então eles foram praticamente um dos primeiros a serem reconhecidos, né, os brasileiros reconhecidos com o grafite fora. Eu me apoiei muito na forma que eles pintavam para entender como funcionava, porque, como eu disse, não existia tutorial naquela época. Então era tudo trocando ideia com as pessoas na rua. Às vezes tinha muita barraca de DVD pirata, a gente conseguia um DVD pirata sobre alguma coisa do grafite, era bem difícil, mas rolava. Então vendo eles fazendo uns traços hiper fininhos, eu falava, como que esses caras conseguiam? E aí ficava gastando tinta na parede, tentando. E eu nunca, na verdade, cheguei nem perto do que eles são, né? Da técnica que eles têm. Então eu fui desenvolvendo outros métodos meus, mas a maior referência para mim quando eu comecei foi esse amigo que eu fui. Ele se chama Imagem. Ele desenha umas mulheres pin-up. Pin-up é aquele estilo mais anos 70, né? E um outro amigo que inclusive é tatuador hoje, que é o Inédito, ele faz um cartoon de um cachorro. Eu tenho uma tela dele de anos em casa que ele fez pra mim, de tanto que eu penso do cérebro explodindo pra fora. Era o cachorro dele e o cérebro tipo querendo ir embora, falando assim, deixa embora dessa casa que essa aqui não dá mais. Então, em grafite eles foram a referência pra mim começar. Eu via muito eles e admirava demais o trabalho deles. Você já entrou em alguma cilada que por pouco você se deu mal? Já. No começo do grafite também, eu não vou mentir, que eu participei de ações. Sumiu. Ixi, O professor desligou aqui e acabou o podcast. Acabou? Tá. Enquanto ele arruma aqui, vamos lá. Eu já coloquei em situações de risco, sim, por imaturidade, como eu contei pra vocês, porque eu não tinha uma pessoa mais velha ou alguém cabeça pra chegar, não, vamos por outro caminho, assim é mais legal. Então, eu tinha ainda muita rebeldia, né, no começo da minha vida adulta. Então, quando eu transitei da pichação, do pouco tempo da pichação pro grafite, a gente ia fazer bombe. O bombe, ele tem uma tendência a ser ilegal, de pegar muros da prefeitura, baixos de viadutos e aquelas letras mais gordas, né? Porque é muito rápido. Você chega, preenche, faz um contorno e vai embora. Então, é quantidade. Aqui na cidade, a gente tem muito bombe do dub e da Zuca. O dub é um círculo que parece uns dentinhos dentro. Então tem bastante deles por aqui, vocês vão saber um pouquinho a diferença. E nessa época eu tive muito problema com a polícia, porque a gente saía de madrugada para pintar. Então imagina você numa grande avenida de São Paulo, 3 horas da manhã pintando, a polícia te pega. Então tinha que ser no desenrolar de ideia, às vezes levava uma butinada, uma sprayzada na cara, entendeu? Chegava em casa parecendo um Smurf, mas depois disso eu percebi que não era isso que eu queria, não dava para viver essa vida. E aí eu fui me pegando mais essa tendência de pedir autorização, criar um projeto. Às vezes eu saio sem destino para pintar, mas antes de pintar eu vou e peço autorização para não ter nenhum problema. Já aconteceu alguma coisa? Um oferecimento, Aguilar Júnior. Muito obrigado, Aguilar. Vamos fomentar a arte e os podcasts aqui na cidade, hein? Nossa, eu buguei. Fica tranquilo, respira, volta. Já aconteceu alguma coisa na sua
Olha, eu já tive em alguns eventos, em alguns locais muito periféricos, no sentido assim, de ser favelona. Então eu já vi acontecer, eu já tive uma vez numa situação em Carapicuíba que a gente estava num beco, todo mundo, era um evento realmente, um encontro de grafiteiros, e era muito próximo à boca de fumo, e aí teve uma batida policial. Então assim, imagina a polícia chegando para prender os traficantes, a gente ali, né? Não que eles estavam atrás da gente, mas é uma situação que te dá medo, de repente sair uma bala perdida, alguma coisa. A gente não estava por causa do tráfico, a gente estava para poder fazer uma valorização pela favela, né? Para poder deixar mais bonito aquele lugar de tanta tristeza, tanto sofrimento. E sem contar, né? Vira e mexe, a gente encontra os transeuntes. Bêbado adora grafiteiro. Você tá grafitando, os bêbados encostam em você, eles vêm trocar ideia. Se você não dá atenção, tem alguns que são agressivos. Então, de vez em quando, aparece. É por isso que, assim, todo mundo que for se jogar na rua, a rua é legal, tudo, mas a rua, ela não é um pai e uma mãe. Ela bate pesado. Então, sempre façam com cautela, com responsabilidade, porque, assim, existem, sim, situações perigosas. Um sonho. De novo? Vou pintar a cidade inteira, irmão. Meu maior sonho, além de pintar, é fazer a primeira empena de Caraguatatuba. O que é uma empena? É aquela lateral de prédio. Que nem em São Paulo agora tem muito disso. Só que eles conseguem fazer isso através de editais de cultura, principalmente do estado de São Paulo, que tem um valor agregado maior, porque o custo da tinta é muito alto. Então eu estou estudando para fazer editais e futuramente eu quero fazer, primeiro ou a segunda, mas fazer a lateral de um prédio, trazer uma arte gigantesca para quem olha a quilômetros de distância. E agora eu vou entrevistar vocês. O que vocês acham de grafite? Ah, eu acho muito legal. E você? Também a mesma coisa. Eu fiquei sabendo que você desenha. Deixa eu contar. Ah, eu assisto o podcast de vocês. Fiquei sabendo que você que fez o primeiro na lousa. Viu como que é? Eu presto atenção em vocês. Eu não tô aqui só propagando a ideia furada. Eu não tô te vendendo uma coisa que eu não vivo. Então, assim, todos que se aproximam, eu posso às vezes não saber muito bem. Eu não sou um professor de formação, mas eu tento passar minha vivência de uma forma mais tranquila e carinhosa. O que você gosta de desenhar? Ah, depende. Eu faço desenho realista. Então, rosto. Você já tá fazendo desenho realista? Cara, isso é Não fantástico. me seguir. Tô brincando. Claro, por favor, passa seu Instagram aqui que eu vou lá entrar. Vergonha de falar Não, disso. fala por favor, que agora eu vou Eu colocar. sei, mas ele é muito estranho. Mas mais estranho do que o meu que vai tirando foto e pondo Como lá. que Todo mundo fala assim, você tem que contratar um cara que faz bonitinho. Ah, não, eu pintei e eu pus a foto. Eu fiz isso, eu ponho um vídeo. O desenho é bonito, nunca tirou. Entendeu? Só tem um desenho lá que eu postei. É KVZ? Aham. Ó, sigam ela no Instagram, KVZ_RH. Ó, KVZ_RH no Instagram, ó. Por favor, vamos fortalecer, porque a juventude que se manifesta com qualquer expressão artística é o futuro da nação. Pra gente sair do que tá hoje ruim, só pela arte. Arte e educação sendo ostentação vai ser a melhoria do futuro da nação. E você? O que você gosta de arte? Eu vou entrevistar vocês, mano. Toda semana eu entrevisto os manos dentro do hip hop no movimento da 8. Então hoje eu quero entrevistar vocês do Sei Casa Branca. Aí, salve, salve, manos, minas e monas. Aqui é o Beto, grafiteiro, apresentador do movimento da 8. Hoje estou aqui no Cid Casa Branca com essas figuras ilustres. Uma desenha, o outro só sorri pra mim. Certo? Falaram pra mim que gosta de grafite, ela faz realismo. E você, qual é seu sonho? Meu sonho? No microfone pra todo mundo ouvir, sem timidez. Vai, fala seu sonho. Que merda, velho. Ele tá tremendo aqui, gente, é normal. Não. Quando a gente começa é assim mesmo, mas vamos que vamos. Ah, o meu sonho é ser jogador, né? Jogador de... Futebol. Ah, não, eu te pergunto porque hoje a gente também tem a parte do jogo, né? Hoje se tornou até profissão, né? Jogar Free Fire e essas coisas. Então por isso que eu te perguntei. Mas e seu plano B, se não der certo? Eu quero ser veterinário, ué. Ah, legal, aí ó. Eu não sabia disso. Aí ó, já conhecemos um pouquinho mais do... Esqueci seu nome. Pablo. Do Pablo. A apelido dele. O Pablita. Eu só brincando. E você, Vitor, o que você quer ser? Ah, eu quero
Certo. E por que você queria ser? Ai, porque, tipo assim, eu acho que até eu começar a tatuar, eu acredito que. que pode acontecer de haver pandemia, coisa assim do tipo. E ser Mas a tatuadora. pandemia já passou, Não, meu amor. Se tiver, na minha cabeça vai ter. Se tiver, eu não vou ter como trabalhar. Mas você acha que todo artista morreu de fome no meio da pandemia? Não. Então assim, ó, vamos lá. 70% só. Se você quer um dia viver de arte, a primeira coisa que você tem que entender é o poder do verbo. Não é talvez querer ser, é ser. Por que eu assino é o Beto? Pela força do verbo, é ser naquele momento. Então você tem que começar falando pra você, não, eu vou ser. Mesmo que ali na frente você precise trabalhar em outra coisa pra se sustentar, mas você está sendo o seu sonho, você está estudando, você está se formando. Então comece desse princípio. Não tenha medo de se jogar. E acho que a tatuagem é uma coisa muito bacana. Se você já desenha o realismo é um dos que mais tem procura dentro do mundo da tatuagem. Então, assim, vai fundo, aprende. De repente, tenha contato com tatuadores. Ó, Forlin Tatu, um grande tatuador. Um dia, ó, faz um workshop aqui, né? Vem aqui fazendo convite para ele. Faz um workshop. Ó, que chegue nele, depois marquem ele. Forlin é um monstro, não só da tatuagem, como um grande grafiteiro aqui da cidade. Eu já vi trabalhos dele que é sensacional. Eu sou só um aprendiz. Então, de repente, vai indo, conversando com tatuadores que entendam, vai vendo, vai estudando, porque conhecimento ninguém te tira, mesmo que você não faça aquilo pro resto da vida. Tá convidado, hein? Aí, ó, a galerinha tá convidada. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Sim. Diga. Eu tô aqui pensando por um tempo. E essa tatuagem, o que tá escrito aí? Qual delas? Essa. Essa aqui é Graças Madre. Obrigado, mãe. Na minha infância conturbada, apesar de muita dificuldade, minha mãe teve muito presente. Dentro das situações do que ela podia fazer, né, errando e acertando, ela teve. Então foi uma pequena forma de eu agradecer ela. Eu tenho um zilhão de tatuagens, não sou que nem os manos do funk. Minhas tatuagens já vêm de muito tempo, né? Hoje tem a cultura da tatuagem dentro do funk, que fecha braço inteiro, com um desenho só. A minha é construída desenho, por momentos da minha vida. Cada uma é um momento que eu passei da minha vida com uma história específica. Então, assim, esse braço vai ser fechado futuramente, mas com coisas específicas. Já que entrou nesse assunto, qual que foi a sua tatuagem que mais te marcou? Mais gostou, assim? Eu tenho um Charaguara e depois no braço. No mundo criminal, Que delícia. no mundo criminal ela tem um significado, mas quando eu fiz não foi por isso. Eu sou um cara da arte, é o símbolo do teatro, eu sou um cara da arte, e eu tive, meu filho mais velho, que se chamava Gustavo, ele faleceu com 4 anos e meio. Eu tive 4 filhos, eu sou casado há 18 anos e a gente perdeu esse filho. E ele desenhava muito, ele pintava muito. Então, o grafite entrou na minha vida na mesma época que ele se foi. Então, o Chora Agora e Depois foi essa marcação. Existem 4 rosas e meia junto da tatuagem, então esse é o significado e a mais importante pra mim. Eu tenho o nome dele no peito, dentro de um coração, junto com meu avô, que fez a figura paterna, né, da minha infância, mas eu acho que essa é a mais marcante. Você gosta de trap? Eu sou... Não. Seu estilo, Vamos ser honestos, vai. seu estilo de música, então? Qual que é? Eu escuto rap o dia inteiro. Rap? Eu escuto rap o dia inteiro. O rap, na verdade, ele é uma nova vertente. O trap, desculpa, é uma nova vertente do rap. Eu tô com o movimento da 8, que agora dia 14 faz 2 meses, que a gente tá aí na luta, né, pra trazer toda essa cultura pra Caraguatatuba, a região. Eu tô começando a entender o trap. Como estilo musical, quando ele chegou eu não gostei. Porque, assim, ele falava muita besteira no começo, entendeu? E, assim, eu tive um pouco de repulsa, porque eu venho muito daquela questão do rap consciente de mensagem, né? De pensar, de ouvir, daquilo me abraçar de alguma maneira. E tem o boom bap, né? Eu gosto daquele estilo mais marcado do boom bap. Só que eu tenho conhecido artistas do trap que têm letras fantásticas e eu comecei a curtir. Então, assim, aquele preconceito que eu tinha no começo, vivendo, eu tô quebrando ele e tô passando a gostar. Eu tenho ressalva quando fala muito de bebida, droga e mulher. Que eu acho que a gente também não precisa... É legal o momento de curtição, mas a gente não precisa ter tanta depravação, né? Até por respeito às mulheres. Então, assim, tudo que passa do limite ali, pra mim, é um pouquinho mais complicado. É óbvio, eu já fui jovem, eu sei da curtição. Na nossa época, o funk tava surgindo, existia os proibidão também. Então, assim,
mas tudo com moderação, desde que isso não agrida a sua amiga, não agrida você, certo? Já que estamos aqui, né? Qual é Seu favorito, é? os traps que você escuta? Ó, hoje eu sou muito fã do Tio Lucão, inclusive eles estiveram na entrevista passada de sexta-feira comigo na rádio, e o Necta Puro. Os meninos do La Favela, que é uma gravadora daqui, que tem, eles têm o grupo, eles são uma gravadora e tem o grupo Underground. Todos têm Instagram, vocês procuram. Eles também têm uns trap muito louco. Então hoje o que eu tô mais consumindo é deles. Aí também tem Semi Jogador, que é um grande daqui, tem o Maicon. Tem muitos. Essa semana, não, na outra semana na programação vai entrar o Alê com um trap, que é um músico aí que tá estourado. Aos poucos eu vou conhecendo. Eu só não ponho na grade realmente da rádio, porque sou eu que escolho o que eu acho que vai trazer algum prejuízo. Se tem droga, bebida e muita questão sexual, eu tiro porque eu acho que não é a proposta do que eu tô querendo trazer. Qual deles te passa uma mensagem assim? Como assim? Uma visão. melhor. Qual me passa uma visão melhor? Qual deles o quê? O trap? O rap. Não, o rap, na verdade, pra mim, ele sempre foi de mensagem. O rap, na verdade, ele surgiu como um grito da periferia. Quando o Racionais estourou pelo Brasil, isso na década de 90, era o grito de todos ali que viviam aquilo e não tinha voz. Então, para um moleque periférico, que não tinha outra realidade, ouvir o cara falando, que nem Fim de Semana no Parque, é uma música que fala de uma realidade de onde eu vivia. Então, eu morava de trás de um clube poliesportivo do Banco do Brasil. E realmente, a gente, do alto do morro, a gente via dentro do clube, tipo, só coisa da hora, piscina, campo de futebol, e a gente correndo descalço na rua de terra, né? Aquela rua de barro vermelho. Então eu acho que o rap de mensagem, ele faz toda a diferença e ele salvou muita gente nessa caminhada. E o trap também tem muita gente no trap. Inclusive, anteontem saiu uma música do Rariel, que é MC de Funk, que é um trap. E eu tô escutando ela sem parar. Ela toca umas 10, 15 vezes no meu dia. Porque tudo que eu tô fazendo, eu tô escutando música. Vocês vão errar, hein? Quer fazer uma pergunta? Ele tá com a boca muito cheia pra perguntar. Obrigado, tio Coxinha. As crianças estão comendo. Tá todo mundo, ó, fantástico. Vai comer, não, velho? Não, eu tô satisfeito. Eu como, ó. Tio Coxinha, tô comendo. Satisfação total. Se apresenta primeiro. Bom dia, meu nome é Pietro. Fala, Pedro. Você puxou o fio do microfone e depois ouve. Não tem microfone no lugar, não. Pergunta daí, vai. Então, tem uma pergunta que seria: qual das suas artes que você fez foi mais significativa? Tem um significado maior pra você? Olha, em 13 anos, esses dias eu tava fazendo um novo portfólio. Todo artista, ele cria um portfólio. Como se fosse um currículo artístico. E eu precisei fazer um novo porque o meu era muito extenso. Ele tinha 12 páginas e ele era muito demorado para ler. Então eu fui fazer um levantamento de arte e eu perdi muito. Mas eu acho que o que eu mais gostei, até hoje, por incrível que pareça, é o quiosque do Siri Cascudo. O segundo quiosque da Praia das Palmeiras, que ele é todo do Bob Esponja. Lá fui eu que fiz. Tudo. Porque assim, a ideia, quando ela me contratou, a moça do quiosque, inclusive um forte abraço para ela, a Ana, era fazer um grafite para deixar o quiosque mais legal para receber as famílias e as crianças. A gente fez um Bob Esponja na porta do banheiro, né? Acende o Bob Esponja, tipo o banheiro dos meninos, o Bob Esponja, das meninas acende. E na lateral verso da praia eu fiz um fundo do mar com um rachado, como se o mar estivesse saindo, um aquário assim. Só que o Bob Esponja chamou tanta atenção, começou a gerar tanta foto, as crianças interagindo, que ela falou assim, vamos fazer o quiosque todo. Então, pra mim, foi, acho que o mais legal. Assim, eu senti muito prazer de fazer ele. Inclusive, o chão do quiosque, a gente fez 7 brincadeiras de chão para as crianças, todas autorais com o Bob Esponja. Então, não é brincadeira que tem na internet. A amarelinha, eu desenhei desde o zero, com o tema do Bob Esponja. Então, assim, a gente fez várias coisas, inclusive esse ano ela já chamou pra gente renovar. Teve um que você fez e não gostou desse cara? Tem vários. Vixe. Não, atualmente. Vixe, tem vários. É assim, eu acho que eu tava conversando com um amigo que é rapper esses dias, e ele falou que ele escreve melhor quando ele tá triste. E eu pinto melhor quando eu tô triste. Então eu acho que, na verdade, na vida do artista, quando ele tá pra baixo,
a arte vem pra tampar aquele buraco, né? Aquele vazio que a tristeza gera. Então, assim, no dia que eu tô muito triste, são os trampos que eu mais gosto. Às vezes eu tô muito animado, quando eu saio, eu olho assim e falo, meu, que bosta. Tipo, desculpa. Desculpa até a expressão. Eu falo, nossa senhora, não, isso não saiu de mim, de tão ruim. Mas eu acho que aqui em Caraguá eu não tenho um que eu não gostei, né? Eu fiz muito mais comercial do que... Não, eu vivo feliz, cara. Eu só tenho a agradecer a cidade de Caraguá. Eu tô aqui há 8 anos. Eu saí de São Paulo com 25, fui pro interior, não deu certo, né, pra perto de Ribeirão. Viemos pra cá, era o sonho da minha esposa morar na praia. E nossos filhos estão sendo criados aqui. Tem seus problemas? Claro. Mas, cara, a qualidade de vida, meu, é outra. Pego a bicicleta, vou andar aqui na orla da praia, né? Tem a ciclovia. Então, assim, a gente ainda tem o que fazer sem precisar gastar muita grana. São Paulo, por exemplo, pra sair de onde eu morava pra ir em Ibirapuera, eu precisava de 2 passagens de busão, que eu não tinha dinheiro. E passar por baixo, às vezes, também não era. Porque teve uma época que eles colocaram uma catraca que não passava nem ar embaixo. Então, a gente não tinha acesso às coisas. Então, eu acho que Caraguá é uma cidade que abraça quem chega. Só não se iludam vindo achando que dá pra viver de temporada. Entendeu? Tem que vir com um projeto de trabalhar e ganhar dinheiro com o que a cidade tem de melhor, né? A vida que acontece. Porque as pessoas acham que a gente só tem turista. Esquece que todo mundo aqui mora aqui. Somos 130 mil pessoas que vivem, respiram, festejam, choram num único lugar que as pessoas vêm passar fim de semana. Então, Então pergunta. pergunta para esse É muito difícil. É que agora eu fiz uma operação em janeiro. Devido ao acidente que eu sofri, esse ano eu precisei novamente operar a perna. Então eu tô mais parado nesses últimos meses. Mas num ano, pode pôr uma média de 3 por semana. 3 por semana, aí tem que fazer as contas. Aí, mano. O último eu fiz uma amarelinha no Poiares. Eu fiz há umas 3 semanas. Foi o meu retorno, né, pós-cirurgia. Só que ainda tá muito difícil ficar muito tempo em pé, ainda fazendo as coisas. Então, eu fiz a amarelinha em frente à loja da minha esposa. Renovei, na verdade. Então, assim, agora tenho projetos grandes pra acontecer. Eu tô só esperando realmente meu corpo falar, não, você aguenta, né, tá legal. E aí vou renovar a pista de skate. Tem uma grande empresa da cidade que a gente tá conversando. Se ela patrocinar, a gente vai trazer a arte pra cidade inteira. Então, assim, vamos todos, né, torcer para que eles decidam realmente entrar com essa verba, porque vai ajudar a expandir a cultura dentro de Caraguatatuba. Gente, isso daqui é sensacional. Passa a gente aqui, passa a gente ali, o professor tá aqui tentando controlar tudo. É muito da hora, é muito da hora. Já tem algum, Isso é uma escola, né? Não, é a escola, isso é vida acontecendo. tem algum amigo seu que já te levou pra uma cilada? Mesmo você sabendo que ia dar ruim, você falou, não, eu não vou. E ele, Já, não, principalmente vamos. quando eu era solteiro com mulher. Não, Amigo faz um monte de amigo cagada não, dessa. Amigo não, então, né? Não, assim, até acontecer as coisas ruins, a gente julga como um amigo. Porque até a gente entender realmente na nossa vida o que é um amigo ou o que não é, a gente precisa de muito tempo e experiência. Então, assim, nessa fase, todos pra vocês são amigos. Aqueles que você não gosta muito, vocês falam que é colega. Mas, sinceramente, na hora do vamos ver, amigo de verdade é aquele que... É mãe e pai, aquela pessoa que realmente gosta de você. Quando você estiver mal de verdade, ela vai te dar algum tipo de apoio. Não é financeiro. Às vezes vai te dar uma palavra de conforto, vai ali te ajudar. Como eu passei pelo acidente, minha esposa hoje é minha melhor amiga. Ela cuidou de mim como cuido de uma criança. Então, assim, não é pra qualquer um. Enquanto os amigos de churrasco de fim de semana, ó, meteram linha. Quando acabou o churrasco, quando acabou a cerveja, apesar de eu não beber, né, todo mundo foi embora. Faz mal pra saúde. Eu não gosto. Então não bebam, tomam suco de uva, que é mais da hora. O que você achou do nosso podcast? Cara, eu achei a iniciativa, desde o primeiro momento que eu conheci e vi o Alan, eu achei fantástico. Eu acho que toda a escola... A escola de vocês é pioneira nisso, e eu acho que é um projeto que deve ser escrito e ter em cada escola, mesmo que ele não alcance patamares. Gente, entendam que assim, visualizações é ilusão. Hoje você traz aqui uma pessoa que bate 500, 600, você fica uau, empolgado, daqui a pouco você traz outra pessoa que foi tão fantástica quanto e bateu 10. Só que você tem que entender,
a métrica para você saber se foi bom ou não é como você sai daqui. Se você sair dessa entrevista aqui pensando, né, renovado, te trouxe coisas legais, essa entrevista foi fantástica. E esse é o projeto aqui dentro da escola. Quando ele começou para tirar a timidez de vocês, quantos professores desistem no meio do caminho e falam, eu não vou perder tempo com essa molecada aí. Eu não tive um professor que nem ele. Eu desisti umas 5 vezes já. Mas tá aqui, mano. Você tá aqui, você desistiu, mas voltou, você desistiu, voltou, mas é persistência. Às vezes a gente toma umas porradas, eu sei que tipo dói, às vezes a gente não quer, né? A gente para, será que tá valendo a pena? Mas, cara, você tá salvando vidas aqui dentro. E eu falo pra você isso. E vocês também. A experiência que vocês estão tendo aqui, por mais que de repente não continue, né, vocês vão levar pra vida inteira. Vocês vão contar pros filhos de vocês. Olha, tinha um professor loucão que fazia isso e aquilo. Eu não tenho um professor loucão na minha história pra contar, entendeu? Eu só tinha os chatos que ficavam gritando, tacando bolinha, reguada, né? Apesar do professor não poder bater, mas tinha uns meio agressivos lá antigamente, que eles não entendiam isso. Ai, meu Deus, que alguma coisa, Pablo. Agora, gente, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Eles estão morrendo de vergonha, não tem mais pergunta. Gente, pode encerrar, façam a vez. Muito obrigada pela sua presença. E presença de todos aqui assistindo, né? Eu agradeço a todos que estão nessa sala. Agradeço a vocês. Vocês me dão uma esperança de verdade no futuro. Às vezes tem dia que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo que a gente desacredita. Mas são projetos como esse, como eu disse, tem que acontecer todo dia em todas as escolas. Você tá bem, não? Tô suave. Fala, já acabei. Você quer falar alguma Fala coisa? alguma coisa? Fica com vergonha. Sei. Então, galera, muito obrigado. Escola, né, Cid Casa Branca, muito obrigado por me receber. E vamos pra cima. Quem quiser um pouquinho mais da minha vivência, da minha cultura, Beto Fazendo Artes, em todas as redes sociais. E quem quiser conhecer mais a cultura hip hop, agora a gente tem o programa O Movimento da 8, acontecendo aqui na cidade, através da Antena 8. E vamos que vamos. Valeu, galera. Nós só fala do Lava Rápido, mas nunca fala o endereço. Só que o endereço tá passando aqui embaixo, ó. Vocês A devem já. rua, bairro. Avenida Orlando Alves de Souza, Perequemirim, número 325. Aceita todos os cartões de crédito, hein?